Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Quando eu preparava a homilia desse final de semana, essa foi a frase que de fato ficou mais presente no meu coração, porque mostra de uma forma muito positiva qual deve ser o motivo máximo da alegria de todo cristão. Não porque conseguimos fazer milagres em nome de Jesus, ou porque a nossa pregação surte um efeito imediato e converte a Apucarana em 2 ou 3 dias, mas porque o mais difícil Jesus já fez e graças ao seu sacrifício na cruz, à sua ressurreição e ao nosso batismo, os nossos nomes estão escritos no céu. E isso já deve ser motivo suficiente para nos alegrar, mais do que qualquer motivo humano que nos dê satisfação. Esse deve ser a razão plena pela qual nós perseveramos na fé, porque o nosso nome já está escrito no coração de Deus. E isso não é pouca coisa. Jesus nos conhece pelo nome, nos ama por aquilo que somos, não por aquilo que queremos nos tornar um dia. Ele nos aceita como somos, tem misericórdia de nós e deseja que sejamos sempre unidos a Ele. Uma graça tão grande precisa ser respondida da nossa parte. E daí eu me perguntava, quando fazia a reflexão, como é que nós podemos responder a esse amor grandioso, a essa misericórdia infinita que o Senhor tem por nós, a ponto de deixar os nossos nomes, desde agora, escritos no seu coração no céu. Será que a gente tem condições de dar alguma coisa que falte a Deus e desse modo retribuí-lo, tamanho amor que Ele sente por nós? Nós não temos muita coisa que vai acrescentar algo à grandeza de Deus. Dinheiro nosso Ele não precisa, a comunidade precisa, mas o dinheiro que temos, o pouquinho que temos é de Deus. Ele nos permite usar, mas pertence a Ele. A casa que temos, os nossos dons, tudo isso é Deus que nos deu. E se Ele quisesse, Ele tiraria. Então, não é exatamente isso que vai acrescentar algo àquilo que Deus faz por nós. Existe uma coisa que às vezes falta a Deus e que o Senhor não tem acesso, a não ser que nós permitamos que Ele tenha acesso. É o bendito do nosso coração. Esse espaço Deus nem sempre tem acesso e Ele respeita a nossa liberdade e o nosso íntimo, o nosso ser mais profundo é aquilo que às vezes falta diante de Deus. O Senhor tem tudo, mas aquele ser humano, aquele cristão que se fecha à sua graça, esse faz falta. Eu sei que aqui a maioria de vocês são pais e mães. Alguns têm mais de 1 ou 2 ou 3 filhos. Normalmente no domingo, no almoço, à mesa, pode ter 1 filho, 2, mas o pai e a mãe sempre vai pensar naquele filho que está faltando. O pai e a mãe sabem que o filho tem a família dele, que tem os compromissos dele, mas faz falta. O coração do pai e da mãe não é completo quando falta um único filho. Assim acontece também com o coração de Deus, como o profeta Isaías nos recordou no início. O Senhor, como a mãe que acaricia o filho, assim o Senhor deseja também nos consolar. Então, minha gente, se nós queremos retribuir esse grande amor que o Senhor tem por nós, o Senhor não quer nada de nossa parte, a não ser o nosso próprio coração. E desse modo, o Senhor que não quer nada, exige de nós o nosso tudo, aquilo que nós somos, sermos homens e mulheres de Deus. E como é que a gente consegue entregar aquilo que nós somos para Deus? Onde que a gente coloca o que nós somos? Como colocar o nosso coração nas mãos de Deus? Os santos da igreja falam que entregar o nosso ser nas mãos de Deus
é um duplo, contínuo movimento de andar na direção de Deus e, encontrando o Senhor, apresentar esse Deus aos irmãos. Isso não acontece no dia que a gente faz a primeira comunhão apenas. Não acontece no dia da crisma, ou no dia do nosso casamento, ou no caso dos ordenados, no dia da nossa ordenação. É um movimento que acontece todos os dias e várias vezes ao dia. Quando nós vamos até Deus, apresentamos a Ele a nossa pequenez, a nossa miséria, encontramos a grandeza de Deus e não temos uma outra alternativa a apresentar essa grandeza ao mundo, percorrer as estradas da vida falando de Deus e apresentando a sua misericórdia a todos os homens e mulheres, para que tantas outras pessoas possam fazer experiência desse amor divino que nos salva. Ir a Deus, encontrar a Deus e levá-lo aos irmãos. Isso a gente traduz em uma palavra, que a gente já está careca de escutar, alguns mais do que eu. A palavra missão. Isso significa missão. Ir a Deus com a nossa pobreza, enriquecer-nos da graça divina e levarmos o Senhor ao mundo, apresentando a sua proposta de amor a toda a humanidade. E é sobre missão que falam as três leituras. A primeira leitura, a segunda e o Evangelho. E para não gastar muito tempo com essa reflexão, que pode ser muito comprida, mas não será, eu convido vocês a olharmos principalmente para o Evangelho de hoje, que é um curso de missão que o Senhor fez aos seus discípulos e que em 15 linhas ele falou mais do que tantos e tantos manuais de missiologia que nós temos na igreja atualmente. Eu quero focar com vocês apenas as 3 primeiras linhas desse Evangelho e deixo as outras 20 e tantas para a reflexão semanal de vocês. O Evangelho começa dizendo assim: o Senhor escolheu. Só aqui dá para a gente fazer um retiro de 1 ano mais ou menos. Não somos nós que escolhemos o Senhor, não é a nossa boniteza que foi até Ele e falou, nós vamos ser missionários. Não fomos nós que hoje estávamos de bem com a vida e resolvemos vir na igreja, superar um pouco o frio e vir passar essa 1 hora junto do Senhor. É tudo convite de Deus, é graça dele. Tem tanta gente em casa que gostaria de participar, mas não sente no coração esse chamado e não participa. O Senhor, lá quando nós estávamos na nossa casa, colocou em nosso coração esse desejo, nos chamou pelo nome e nos trouxe até a comunidade. É o Senhor que sempre chama. Ele escolheu. Ele escolheu 72 discípulos. Esse é o capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Esse 72 não é um número aleatório. Esse número 72 é proposital. Lá no livro do Gênesis, capítulo 10, quando o autor sagrado faz a menção do nome de todos os povos descendentes de Noé depois do dilúvio, ele cita 72 nações. Então, no livro do Gênesis, capítulo 10, temos 72 nações, simboliza a totalidade dos povos da terra. Jesus, quando escolhe 72 discípulos, ele está falando que, primeiro, os discípulos não pertencem a um único povo, mas são chamados de todas as partes da terra. Não é apenas o povo da catedral que tem que ser missionário, os da Cristo Sacerdote também da São Benedito, também da Cristo Profeta, de Ivaiporã e do mundo inteiro. O mundo inteiro é chamado a participar da missão de anunciar Jesus à humanidade. E a segunda verdade que esses 72 revelam é que os discípulos não são chamados a se fechar em apenas um grupo ou em apenas um povo, mas os destinatários desse anúncio é toda a humanidade. Na igreja, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de nos abrir a grupos diferentes. E nós corremos o risco de ficar evangelizando só o nosso mundinho. O nosso grupo de canto, o nosso grupo paroquial da Renovação Carismática, o nosso grupo do ECC. E não temos a coragem
de olhar para os tantos e tantos grupos que tem à nossa volta e falar de Jesus e demonstrar Jesus com as nossas ações. Jesus envia esses abençoados missionários em número de 72, simbolizando a totalidade do mundo. Nós somos discípulos de Jesus, batizados, e também nós somos chamados a falar de Deus para todo mundo, inclusive para aqueles que não fazem parte do nosso aquarinho que a gente costuma pescar todo dia. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Aqui também tem uma esperteza santa de Jesus de enviar 2 a 2. Por 3 motivos, o Senhor os envia em duplas. Primeiro, porque em dupla é mais fácil de se defender e de se ajudar mutuamente. Isso é óbvio, e na época era muito raro uma pessoa percorrer uma distância significativa sozinha, por conta dos perigos da jornada, de animais selvagens, de ladrões que tinha na beira das estradas e etc. Um exemplo disso, discípulos de Emaús, que passaram a jornada de Páscoa inteira caminhando em 2, de Jerusalém a Emaús, e o Senhor se coloca a caminhar com eles. O segundo motivo é um motivo jurídico. Na época, um testemunho só era aceito juridicamente se fosse afirmado por 2 ou mais pessoas. Digamos que alguém fosse testemunhar em um júri, em um tribunal. A palavra dela sozinha não tinha um peso formal de lei. Mas se tivessem 2 testemunhas de determinado crime, então essa denúncia era aceita. Ora, os discípulos não são testemunhas de crimes, mas são testemunhas de Jesus, da salvação, da ressurreição. E legalmente, para que o seu testemunho seja aceito pelas autoridades judaicas, eles são enviados também em dupla. E tem um terceiro motivo que é o mais importante de todos. O modo como os discípulos vivem entre si, o modo como a dupla se relaciona, fala mais de Jesus do que toda a pregação que eles podem fazer. Digamos que essa dupla de discípulos enviada por Jesus chega em uma comunidade, falam da ressurreição, eles falam do céu, falam que conheceram Nossa Senhora e falam bonito. Mas quando não tem o microfone em mãos, eles se tratam mal, eles não se respeitam, eles não vivem como irmãos. Tudo aquilo que foi falado com a boca foi desfeito e desdito com o modo através do qual eles estavam agindo. Jesus manda em 2 a 2, porque se eles viverem bem entre si, o anúncio já foi feito. A missão já foi completa, ao menos 99%. Nós somos discípulos e a mesma regra continua a valer para nós, mesmo tendo passado 2000 anos desse episódio. Nós evangelizamos em comunidade. E se a gente não vive bem em comunidade, a nossa evangelização sempre vai ser estéril. Porque as pessoas ouvem aquilo que nós falamos, mas as nossas ações imediatamente negam tudo aquilo de bonito que nós procuramos ensinar. As nossas ações são muito mais eloquentes do que as nossas palavras. Na década de 60, o Papa Paulo VI foi questionado, por que a juventude não aceitava mais os mestres. E o Papa Paulo VI corrigiu essa afirmação, dizendo que o mundo aceita os mestres, contanto que eles sejam também testemunhas. Não adianta nada, minha gente, a gente falar para os nossos filhos serem honestos, irem à igreja, participar da catequese, serem crianças, adolescentes de Deus, se nós, como pais, como irmãos, como educadores, como padres, como diáconos, no nosso dia a dia, falamos um discurso totalmente diferente através das nossas ações. Os discípulos evangelizam principalmente com o seu modo de ser. E a pergunta que a liturgia de hoje nos coloca, primeiro a mim, que sou padre, mas também a vocês, é: como é que nós estamos vivendo o Evangelho? Isso é muito mais importante do que a palavra que nós estamos falando. Porque o modo como nós vivemos fala muito mais de Jesus do que os muitos e muitos discursos, às vezes vazios, que nós
professamos. E por final, né, escolhe 72 discípulos, os envia 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E aqui está a última grande lição que eu gostaria de apresentar a vocês na liturgia desse final de semana. Os discípulos, eles vão à frente de Jesus, mas simplesmente preparam o caminho para que Cristo possa chegar em seguida. O discípulo não anuncia a si mesmo. A palavra que nós anunciamos não é aquilo que a gente pensa que é o certo. Não são as nossas ideologias ou interpretações, às vezes insuficientes, da palavra de Deus. O que nós devemos anunciar é a palavra de Jesus, a mensagem do Mestre. Esse é o único conteúdo que converte. Palavra bonita, pessoal, não converte ninguém. O Evangelho é o que converte, é a palavra de Jesus. É Ele que deve ser visto, é Ele que deve ser percebido através das nossas ações. Portanto, que o Senhor nos dê a graça de permanecer conosco na missão, de nos ensinar a fazer a missão como devemos fazer, agir, nos portar como o Senhor de fato deseja. Que não seja a nossa palavra anunciada, mas que o Senhor seja conhecido e amado através das nossas ações. E para finalizar, a missão é bonito quando a gente fala em missão em terras distantes, né? Quando a gente fala de um missionário, a gente imagina um missionário na Amazônia, nossa, como é bonito, um missionário na África, falando de Jesus em terras distantes. De que adianta a gente fazer missão fora e não fazer missão dentro de casa? E talvez o lugar que a gente precisa de mais força, de mais graça, de mais preparo, de maior santidade para falar de Jesus é dentro de casa. Porque dentro de casa as pessoas nos conhecem, sabem o tanto que nós nos esforçamos ou não para se converter. Mas se eu, como cristão, deixo a minha casa se perder de Deus, o que eu vou fazer na missão, na casa dos outros? Que o Senhor nos dê a graça, que Ele nos ajude a ser missionários, primeiro dentro de casa, e depois que possamos ser frutuosos na missão, na casa dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos pegar a página 18. Pessoal, esse é um canto de comunhão. A gente já vai aplicá-lo agora em outubro. Então a gente antecipou os áudios, né? Já é para vocês terem recebido esse áudio. E é para ensaiar, então tem que pegar firme que nós temos 2 semanas. Em outubro já vem, tá bom? É mais uma opção que vai casar muito com a liturgia das propostas que a gente vai ter nos próximos domingos, e vem para ajudar até a revezar um pouquinho com aquele chamado para a terra distante, que é lindíssimo, né? Aquele canto da crise do Marcos, mas a gente precisa de uma opção para revezar um pouquinho também. Então vocês vão entender que essa vai encaixar bem. Deixa eu só fazer um compromisso aqui com vocês. A gente quer muito terminar no horário, né? A gente gosta de cumprir sempre o horário. Quem já participou dos outros sabe que a gente faz isso mesmo. Só que para isso, como o tempo é curto, eu preciso da colaboração de vocês. Então prestar atenção, já ir procurando aprender, a gente vai tirando as dúvidas e assim vai rendendo. Aí a gente consegue ali, no máximo 5h30, liberar todo mundo. E eu gostaria também de pedir que ninguém fosse embora antes das 5h30, porque eu tenho um comunicado importante para fazer. Tá? E eu vou fazer por volta ali das 5h10, tá bom? Vamos lá. Vinde também vós a minha vinha. Vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar. Deus é o pastor da nossa vida.
Ele vai à frente sendo luz, assim nada falta, Ele nos conduz. Vinde para ouvir a sua voz que diz: vinde também vós a minha vinha, vede que há homens em ação, a colheita é grande, são poucos operários, vinde trabalhar. 2. Nós somos o povo deste Deus, Ele é amor, é compaixão, assim Ele cuida, nos dá proteção. Vinde para ouvir a sua voz que diz. Já dá para soltar a voz, hein? Vinde também vós a minha vinha, vede que há homens em ação, a colheita é grande, são poucos operários, vinde trabalhar. Número 1, cantando junto agora. Deus é o pastor da nossa vida. Vamos já preparar aqui, ó. Ó. Muito bem. Deixa eles cantarem agora. Vai lá. Meu Deus do céu. Tá lindo, hein? Muito bem. Parou um pouquinho, vamos só já acertar algumas coisinhas ali, mas está muito bom, viu, gente? Parabéns. Agora eu vi que vocês já aproveitaram o áudio e ensaiaram mesmo, né, Adelma? Tudo bem, Adelma? Tudo bem, Fernando. Você tá bem? Eu tô bem. Tá? Eu nunca vi a Adelma sem sorrir, gente. Hã? Sério mesmo. É assim que são os bobos alegres, né? Gente, vamos ali, o refrão, ó. Ouvindo ali que a gente precisa corrigir, acho que é a segunda linha, né, Rafael? A colheita é grande, isso. A terceira, então, né? A colheita é grande, são poucos operários. A colheita é grande, são poucos operários. Mais uma vez. A colheita é grande, são poucos operários. Beleza. Ali na primeira linha de cada estrofe, dá uma quedinha, sempre na última palavra. Deus é o pastor da minha vida. Vamos de novo? Da nossa vida, né? Deus é o pastor da minha vida. Número 2. Nós somos o povo deste Deus. Isso. Vocês gostaram, gente, dessa música? Vocês acham que a Assembleia vai cantar? Que bom, que bom. Então, acho que já passaram no teste, né, Rafael? Já, né? Então vamos ficar em pé, já cantando para valer. Aqui o negócio vai ser cantar hoje. Quero ouvir vocês, tá bom? Vinde também vós a minha vida, vinde
Faz aí, ó. Vede que há homens em ação. Vamos lá? Vede que há homens em ação. Mais uma vez. Vede que há homens em ação. É isso aí. Vamos de novo com a introdução, que o pessoal está gravando lá. Legal. Vinde também vós a minha vinha. Vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar. Deus é o pastor da nossa vida. Ele vai à frente sendo luz. Assim nada falta, ele nos conduz. Vinde para ouvir a sua voz que diz: Vinde também vós a minha vinha. Vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar. 2. Nós somos o povo deste Deus. Ele é amor, é compaixão. Assim ele cuida, nos dá proteção. Vinde para ouvir a sua voz que diz: Vinde também vós a minha vinha. Vede que há homens em a colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar. Muito bem, pode sentar. De tanto levar, flechada do teu olhar, peito atrás, parece sabe o que tiro ao alvo, não tem mais onde furar, não tem mais de tanto levar, flechada do teu olhar, meu tempo até parece sabe o que salva, tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Tanto levar flechada no teu olhar, teu peito até parece sabe o que salva, tiro ao álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais de tanto levar flechada do teu olhar, teu peito até parece sabe o que
promover mata mais que bala de revólver. Tanto levar flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Alva, tiro ao álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais onde furar. Aê! Parabéns! Muita palmas! Tiro ao alvo. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossas mãos de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. Então eu vou dar a bênção com a imagem de Nossa Senhora, e após a bênção o padre vai caminhar com a imagem aí no meio da Assembleia, para quem quiser fazer uma bênção, pedir uma prece, uma súplica especial, enquanto o coral canta aí pra gente, né? Dai-nos a bênção. O missal que deu... O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar o gênero humano, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebeste o autor da vida. Amém. E vós, reunidos hoje para celebrar com fervor sua solenidade, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém.
Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cristo sacerdote, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.